Bom, começando aí mais um vídeo aí, né, para atualizar sobre como está sendo o início de trabalho no asilo aqui no Japão. E eu acho que para começar, né, uma coisa que seria interessante de falar é que assim, como a minha impressão inicial foi muito positiva, né, só que eu tava comentando, né, que ainda tinha algumas coisas que eu queria saber, né, eu queria terminar de conhecer as pessoas e saber como é que ia ser até eu terminar de aprender o trabalho, né. E e assim, eu acho que seria legal agora também poder contar um pouco do outro lado, né? Porque na vida nada é tudo bom e nada tudo ruim, né? Tudo é um balanço entre essas duas coisas e eu acho que ia ser bom também comentar assim sobre algumas experiências um pouco não tão boas assim, né? Que eu vim tendo nos últimos dias para poder passar um pouco mais da realidade, né? Apesar do que eu não retiro nada do que eu disse anteriormente, né? Eu ainda considero que o local é muito bom, né? E ainda mais considerando que é um local japonês, né? Então, assim, japonês eu considero, assim, um caso à parte, né? Da avaliação que eu faria se fosse um ambiente brasileiro, ou até mesmo de estrangeiros, de maneira geral, né? Porque japonês, de maneira geral, assim, é muito mais fechado, né? Então ainda eu não retiro nada do que eu disse, porém eu acho que é legal comentar também sobre as experiências não tão positivas assim, né? E, esses dias, né, eu fiz pela primeira vez a troca de lençóis lá no trabalho, né? E isso é uma coisa assim, que foi uma das primeiras coisas que a gente aprendeu no curso técnico. Foi uma das primeiras coisas que a gente aprendeu a fazer na prática foi a questão de fazer cama, né? E assim, apesar de não ser nada de outro mundo, né? Uma coisa assim que eu tenho certeza que depois de praticar um pouquinho eu vou pegar o jeito, mas inicialmente sim, é uma coisa que eu achei meio complicadinho, né? Então, é, foi uma experiência chata, assim, né? Porque eu fui junto com uma mulher lá ela é vice-líder, né? E eu, assim, eu notei claramente que eu tava sendo inconveniente, né? Porque eu fui muito ruim ali no início, né? Em alguns momentos eu não consegui entender direito o que ela tava querendo dizer também. E assim, criou um clima meio ruim ali na hora, né? Porque eu senti, assim, que eu tava atrapalhando ali, né? E, e depois daquilo eu fiquei com um sentimento ruim. Assim, depois no final do dia, né, eu até fui falar com ela de novo, né, porque, assim, a gente não sabe como é que a outra pessoa está interpretando as coisas, né, e uma coisa que eu conversei com o Kojak, que ele me falou que eu achei muito interessante, né, que às vezes japonês tem disso, né, de, assim, você acha que a pessoa tá com raiva, mas na verdade não, é só o jeito dela, né, ou então a pessoa tá apressada, né, que isso é uma coisa que é verdade, né, que ele fala que é verdade, que, assim, tem muito japonês que adora ser apressado no trabalho, mesmo sem ter necessidade nenhuma, né? Pô, a quantidade de gente desesperada aqui nesse país aqui é muito grande, né? E, e realmente, entendeu? No final do dia lá, eu fui conversar com ela, né? E explicar minha situação enfim, abaixar a cabeça, né? Reconhecer o erro, né? E ser humilde, né? Tô acabando de começar ali e tal. E ela veio falar comigo, né? Assim, que, pô, que tava de boa, que pode ter parecido, assim, duro, né? O jeito que ela falou, mas que, na verdade, foi só pra eu aprender e não repetir os erros, né? Que ela entendia a questão de que, pô, foi primeira vez e que, assim, que apesar do jeito de falar e tal, que não, ela não tava com raiva nem nada, entendeu? Enfim, é uma experiência legal porque ao mesmo tempo assim que. é, Como é que eu posso dizer? Você vê que aquilo que você pensa nem sempre é aquilo que acontece de fato, né? E aquilo que realmente está acontecendo, assim, por debaixo do sentimento da outra pessoa, né? Bom, e outra experiência que eu acho que foi bem interessante, né, de mencionar também é com o próprio chefe, né? Porque o chefe lá do meu andar, eu trabalhei com ele duas vezes nesses últimos dias, né? E assim, no início a minha sensação não foi muito boa, né? Porque ele, quando ele fala com outras pessoas, às vezes ele se solta e comigo era aquela coisa assim, sempre. Quando não tava trabalhando comigo, evitando, parece que tá evitando falar, e quando trabalha comigo é, sei lá, é meio que só fala na hora de repreender ou de fazer alguma conversa assim é, pra, assim, pra corrigir, né? E às vezes o jeito de falar parece, sei lá, que ele tá bravo, né? Mas aí também foi outra pessoa também, assim, que depois eu também chamei pra conversa em outro momento também, né? E fui abrir o jogo com ele, né? Sobre as coisas que eu ainda tava achando difícil ali. Enfim, pedir conselhos também, né? E assim, o cara ele já se soltou totalmente, entendeu? Assim, aí já botou um sorriso no rosto e tal, e foi super compreensivo e super de boa também, né? No jeito de falar ali. Então,
Porra, outra experiência aí muito boa também, né? Nesse sentido, assim, né? De ver que às vezes certas coisas assim que você passa ali durante o trabalho, né? Que parece que as coisas estão sendo de um jeito, mas na verdade não estão. E assim, uma coisa que eu acho que ainda adiciona uma camada adicional assim, de paranoia pra você ficar pensando, né? Assim, se você não faz isso igual eu faço, por exemplo, de chegar e conversar com a pessoa e tentar resolver qualquer mal-entendido ali, uma coisa que eu acho que é muito fácil de criar mal-entendido é que o jeito de japonês e de brasileiro é muito diferente, né? Então, assim, às vezes eu acho que tem certo jeito de falar que eles têm que eu, pelo menos, eu interpreto assim como quem tá puto, né? Mas eu sei que não é necessariamente o caso, né? E cada vez mais é uma coisa que eu venho entendendo isso, né? E então, assim, realmente não dá pra gente levar qualquer coisa é, como um sinal assim de que a pessoa tá brava com a gente, né? E ainda mais se a pessoa não tiver sendo explicitamente desrespeitosa, né? Se não estiver xingando nem nada do tipo, né? E pô, outra pessoa ali que eu já vi que tem uma pegada parecida é uma das funcionárias ali que ela é a que, assim, a que mais ensina ali, né? E ela às vezes também, assim, o jeito de falar, quando ela vai corrigir, ensinar alguma coisa também, às vezes você fica na dúvida, pô, ela tá puta comigo aí, o jeito que eu tô fazendo, e na verdade, assim, depois você vai pensar outra coisa ali em outro momento e tal, você vê que a pessoa tá de boa também, né? Então, eu acho que essa questão aí dessas sensações que eu tive em alguns momentos ali aprendendo o trabalho, né? De, porra, você fica com essa sensação assim de que, porra, será que a pessoa tá puta comigo, não tá? Eu acho que é uma coisa legal de deixar isso aí registrado aqui, né, pra qualquer pessoa que tem interesse de trabalhar não só nessa área, mas trabalhar no Japão, né? Então acho que é uma coisa interessante aí de ser dita aí. Mas agora, falando sobre o lado interessante, né? Por exemplo, de ter trabalhado com o chefe, né? É que ele quis me ensinar vários jeitos, assim, de fazer o trabalho mais rápido, né? E, assim, que como depois, conforme o tempo for passando, né? Cada vez mais vai ser me ensinado e cobrado mais coisas, então a ideia é que aquilo que eu já sei fazer, que eu comece a fazer mais rápido, né? Até mesmo pra ficar pro trabalho fluir mais tranquilamente, né? Quando eu tiver mais coisa pra fazer, né? E então ele me ensinou a lavar os aventais mais rápido, as toalhas que eu torço e dobro elas, né? Ele me mostrou um jeito lá de torcer, de dobrar, de guardar elas mais rápido, né? E então, assim, teve o lado bom também, né, de estar trabalhando com ele, é porque você vai aprendendo algumas coisas ali que são boas ali pro trabalho, né? E assim, eu acho que uma coisa interessante também seria, sei lá, fazer um balanço dos funcionários no geral, né? Agora que eu já meio que interajo com todos, né? E assim, a minha sensação é que, assim, de 7 mulheres, eu diria que 3 são muito proativas, assim, para ensinar, né? Assim, são muito gente boa e também são muito proativas, assim, para ensinar, né? Só que eu sinto que é aquela coisa, assim, estritamente profissional. E quando eu digo estritamente profissional, não é no sentido, assim, de que tem algum interesse romântico, oculto em tal, né, que eu tô criando alguma coisa ali com ninguém, não nesse sentido, mas sim no sentido de que, assim, por exemplo, quando você vai trabalhar com um brasileiro, é muito comum, mesmo que a pessoa não seja seu amigo, entendeu? Que não seja uma pessoa assim ela sai junto contigo, que frequenta a sua casa. Mas é muito comum, você tem relações assim muito boas com colegas de trabalho, entendeu? Porra, uma pessoa que logo você, porra, começa a conversar de qualquer coisa, e aí você tem algum problema, você já sabe que pode desabafar ali com a pessoa. E aí, assim, o sentimento durante o trabalho já muda completamente, né? Quando você tem uma pessoa ali pra poder conversar e se abrir e compartilhar as coisas ali junto, né? E com brasileiro eu sinto assim que em alguns trabalhos que eu já fiz rolou muito essa camaradagem, né? Vamos dizer assim, tanto com homem, com mulher e tal. E aí é por isso que eu tô fazendo essa distinção entre homem e mulher aqui, né? Falando dos japoneses lá do trabalho, né? Que com as mulheres eu senti isso, assim, que de 7 tem 3 ali que são muito boa pessoa, que são muito proativos para ensinar, mas que eu sinto que tem a barreira de tipo assim, o nosso assunto aqui é só trabalho. E tem 3 ali que eu sinto assim que me evita o máximo possível, mas que são, como é que eu posso dizer? Se eu tenho que falar com elas no momentos assim que não tem como evitar a interação e que eu falo com elas, elas falam com educação comigo, entendeu? É, então não é aquela coisa assim de virar a cara, de tratar com desrespeito ou fugir a qualquer custo, né? Mas é só aquela questão de que, assim, se não tiver nenhum motivo, eu já sei que daquelas ali nunca vai. Se não tiver um motivo muito forte, provavelmente nunca vão interagir comigo ali, entendeu? E tem uma que é muito gentil, né? Que, assim,
que ela até me ajudou quando eu falei lá da questão do trabalho lá que eu tive dificuldade, né? Depois ela me chamou para praticar lá num tempo assim que dava para fazer com mais calma e em menor quantidade, né? Então, assim, e do lado dos homens, eu diria o seguinte: do lado dos homens tem o chefe que, assim, não é tão próximo assim, né? Mas eu entendo por ele ser chefe, também pela nossa diferença de idade ser considerável, né? Ele é bem mais velho que eu. E o vice-chefe, vamos dizer assim, né? Ele é uma pessoa assim muito na dele, né? Então não dá pra ter uma interação muito profunda também, apesar dele ser uma pessoa que parece ser muito gente boa, né? E tem um terceiro homem lá que assim parece ser muito gentil, mas aí é mais uma questão de barreira da língua mesmo, né? Que eu não consigo entender direito o que ele fala, então eu não tenho como me aproximar também. E tem dois ali que eu sinto assim que se aproximaram mais, entendeu? Um que, porra, que no dia que ele tava me ensinando, assim, ele logo de cara aí já puxou bastante assunto comigo e, assim, foi muito gentil e solícito, assim, em todos os momentos, né? Sempre que precisava de alguma coisa. E, e o outro, assim, eu também, assim, porra, o cara já até me pagou bebida, um dia aí que a gente se encontrou no intervalo e, porra, e sempre que eu tô precisando de alguma ajuda, sabe? Eu noto que ele tem muita boa vontade pra ajudar e ele de vez em quando, assim, do jeito japonês dele, né? Mas ele tenta também puxar um papo e se aproximar um pouco mais e ele é bem proativo também, assim, pra questão de ensinar o trabalho, né? Isso é uma coisa que eu gosto muito, né, de trabalhar com ele, porque eu sinto que ele tá querendo, né, que eu evolua ali. E, e aí eu, assim, se eu tivesse que destacar ali as pessoas ali que eu mais me dei bem, eu destacaria esse japonês, né? E a outra japonesa lá que eu comentei, né, que me ajudou lá e essa também é a única, assim, que eu sinto ali entre as mulheres ali que, assim, que não bota essa barreira, né, de tipo assim, é, aqui no ambiente de trabalho o nosso tem esse limite aqui, né, que a gente só vai falar coisas estritamente profissionais, né? Não, com ela ali eu sinto que ela vira e mexe, puxa um papo e também eu sinto que da minha parte eu sinto essa abertura, né, de poder falar outras coisas com ela também e assim, poder falar como é que você tá ali naquele dia e tal e enfim, ter uma conversa como se fosse um colega de trabalho brasileiro e poder trabalhar com um sentimento mais leve. Então, é basicamente isso aí que eu queria dizer. Outra coisa legal que eu tenho feito também é, é a questão assim, de procurar estudar, né, a ficha dos pacientes quando tem algum tempo livre, né? Eu acho que isso aí é bom tanto para entender os pacientes, quanto o trabalho, quanto o idioma. Esses dias teve até um episódio engraçado lá a respeito disso, né? Que eu fui perguntar o nome de uma doença lá que estava escrita lá e nem o japa lá que estava comigo lá sabia ler, então quem me ensinou o que que era o negócio lá era a enfermeira, né? Então, assim, é bom isso também, porque você vê coisas assim que nem o japonês mesmo sabe, né? Ontem também eu aprendi uma palavra lá no trabalho que depois fui falar com um japonês lá do escritório, o cara não sabia o que que era também, então esse tipo de aprendizado eu acho legal também, né? E sobretudo a questão de entender melhor os pacientes, né? Que, por exemplo, nesse asilo tem uma idosa lá que eu ainda não tinha visto esse tipo de idoso no asilo que eu fui antes, que, né? Que ela, assim, fica indo o tempo todo pra lá e pra cá e fala muito e assim, sempre tem alguma pergunta pra fazer, alguma sugestão de coisa pra fazer e, e assim, vendo a ficha dela, né, você entende que ela no passado ela era professora, né, então ela meio que com isso adquiriu esse hábito, né, de ficar indo pra lá e pra cá e ficar fazendo, vamos dizer assim, essa patrulha do lugar, né, então é muito legal isso aí de poder entender melhor a galera, né, e, pô, uma coisa que eu achei legal também, né, que alguns idosos que eu vinha dando de comer, que eu achava às vezes que não falavam, então que não conseguia falar muito, mas assim, que vieram, assim, aumentando o nível de comunicação ao longo do tempo, né, eu ali com eles. Pô, isso aí foi uma outra coisa, assim, que eu achei muito legal, né, também. E, pô, agora algumas coisas que eu tô me esforçando a fazer também, né, eu tô começando a me acostumar, né, a dar de comer também com a mão esquerda, né, porque às vezes você tá sentado num lugar e tem que dar de comer e pra quem é destro, né, é complicado às vezes você dar. Pra dar de comer pra quem tá na sua esquerda é tranquilo, mas. Que aí a mão vai retinha na boca ali da pessoa, né? Mas agora, quando você vai dar pra alguém que tá na sua direita é complicado, né? Que fica meio curvado, né? Meio inclinado assim a mão. E agora eu tô me esforçando, né? Pra ver se eu fico bom também de fazer isso com a esquerda, né?
E agora outra coisa que eu tô fazendo também, né? Agora na hora de dar de comer para duas pessoas, né? Que aí enquanto uma mastiga, você já vai dando para outra, né? E, pô, uma coisa que eu já notei também, que agora eu tô lidando melhor, é com vômito, né? Então, antes eu não sabia muito bem o que fazer, agora tem idoso lá que, cara, praticamente toda a refeição o cara vomita alguma coisa, então, agora eu já sei, né? Então, o que é limpar ele, entendeu? E dar alguma coisa pra ele na hora de vomitar, né? Coisas assim que são básicas, né? Mas que você cai ali de paraquedas e você meio que fica assim, nossa, será que tem algum protocolo a ser seguido e você não sabe o que fazer, né? Talvez isso tenha até a ver com o que o Kojak fala, né? De que muitas vezes o pessoal não ensina direito as coisas, né? E me ensinaram até uma massagem lá esses dias, né, pra esse cara aí que vomita muito, né, pra ver se ajuda ele a engolir, porque às vezes ele tem isso também, né, que às vezes ele não engole e fica com a comida ali na boca, né, e eu não sei se funciona ou não isso aí, mas foi uma coisa legal, né, que me ensinaram aí. E, e o que eu acho engraçado é que, assim, ele de uns tempos pra cá ele veio comendo mais do que ele tava comendo no início, né, e aí ontem eu dei de comer pra ele também, achei até por um momento que ele não ia vomitar, ia comer tudo, mas não teve jeito, no final vomitou. Outra coisa também que agora eu já tô me acostumando, né? É com engasgo também, porque, nossa, o quanto isso é comum no asilo, né? Ainda mais no asilo que eu tô, que tem bastante gente necessitada ali. Pô, no início você fica meio assustado assim, né? Caramba, será que a pessoa vai morrer aqui? Mas você com o tempo vai vendo ali que é comum, né? Mas ainda assim, porra, tem pelo menos um idoso ali que chegou agora, né? Que eu tenho muito medo, ainda não me deram, não me botaram pra dar de comer pra ele, né? E eu sei que cedo ou tarde vai chegar essa hora, né? Mas eu tenho muito medo que, assim, ele é um cara, assim, que tá engasgando direto ali e engasga feio, né? E, assim, você não quer estar segurando o pepino na hora que alguém engasgar pra valer ali, né? E ter uma emergência pra valer, né? Então, isso é o tipo de coisa que bate uma preocupação, né? Mas faz parte do trabalho, né? E, pô, outra coisa assim que eu notei também, e que essa sim me fez pensar no que o Kojak falou, né? Sobre ter gente que não ensina o trabalho direito e que você só aprende depois que você tá penando ali, né? É com relação a cuspe. Porque, porra, isso aí foi outra coisa que eu não tava esperando, né? Mas tem idoso lá que assim, o cara, se tivesse uma modalidade de cuspe aí nas Olimpíadas, o Japão com certeza ia ser campeão com ele, né? De cuspe à distância aí. E. E assim, e o Brasil, que já perdeu várias vezes aí pro Japão aí nas Olimpíadas, né? Eu com certeza ia representar o Brasil, ia tirar medalha de prata lá, né? Porque depois de tanto ver cuspe aí, eu acho que eu já tô me especializando na área também. Porque, inclusive já teve cuspe dele que veio na minha cara, né? Aí foi nessa hora que você lembra, né? Caramba, o pessoal não fala que o cara é, que o cara cospe, né? Quando tá comendo, né? E aí nessa hora eu falei, não, tem que fugir aqui, né? Tem que ficar de lado aqui pra dar comida pra ele, não posso ficar no mesmo ângulo da boca dele. E aí depois você vai vendo que o cara consegue cuspir pro lado também, né? E aí aí você fica tipo assim, caramba, meu, o cara ele cospe de tudo quanto é jeito. E tem hora que ele dá umas engasgadas assim, que parece que vai fazer um cuspe supremo assim, que vai cuspe pra tudo quanto é lado, né? Mas felizmente até agora foi só ensaio mesmo, pra fazer um cuspe assim pra valer mesmo, não teve ainda não. Mas às vezes eu fico com pena de quem tá sentado perto, né? Porque eu acho que assim, nesse caso aí, eu acho que a pessoa assim, ela tem que, sei lá, ou sentar voltada pra parede, ou então pra algum lugar assim que mesmo cuspindo não vai cair em nada em ninguém, né? Porque pô, esses dias tem uma mulher que tava sentada do lado dele, eu fiquei com pena dela, ela nem comeu o lanche dela e eu super consegui entender. Eu acho que se do meu lado também tivesse, se eu tivesse comendo e do meu lado tivesse sentado alguém ali que tivesse cuspindo tanto assim, eu ia perder o apetite na hora também, né? Então, tem dessas coisas, né? E outra coisa também que me surpreendeu, né? Uma coisa que eu vivia vendo nos relatórios, quando o pessoal ia fazer a passagem de informação pro pessoal do próximo turno, né? Era o pessoal falando menos não sei o que, tipo assim, menos 2 menos 4 menos 3 e eu ficava tipo assim, nossa, o que que é esse menos, esse número aí? E aí depois eu fui entender que era o número de dias que o pessoal fica sem defecar, né? E esses dias mesmo, tava vendo uma idosa lá no banheiro que ela não parava de, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Aí você fica até assim, caramba, será que a pessoa caiu, se machucou? Será que tá sendo maltratada lá? E na verdade, assim, é porque o pessoal tá com um problema pra ir no banheiro, né? Tem essa questão, assim, de intestino preso é uma coisa, assim, mais comum do que eu imaginei. Eu não imaginei que o pessoal nessa idade tinha tanto problema, assim, né? Pra poder ir no banheiro, né? E às vezes, mesmo com o pessoal ali tomando laxante, não tem jeito, não. É sofrido
poder ir no banheiro ali. Agora, outra coisa que vem mudando no meu trabalho ali também, né, é que antes eu vinha aceitando ajuda de algumas idosas, né, quando elas queriam me ajudar, por exemplo, a torcer, a dobrar as toalhas, né. Só que aí depois eu comecei a recusar, né, porque eu vi que tava de boa, porque assim, se eu acabo cedo demais, eu fico sem coisa pra fazer, então agora que eles ainda não me passaram tanta coisa assim pra fazer, né, já que eles estão me passando serviço aos poucos, então foi uma coisa que eu comecei a fazer também, né, eu comecei a recusar ajuda, por mais que eu entenda o lado delas, né, mas, porra, eu tenho que pensar no meu lado também, né, e assim, e um cuidado que eu já vi que tem que ter ali também é assim, não querer fazer rápido demais, né? Tem que ser rápido, mas assim, não ser muito rápido, porque esses dias, por exemplo, eu notei que eu tava molhando o chão todo lá, porque eu tava torcendo de qualquer jeito as toalhas, né? E ainda tava tudo encharcado depois, né? Então, isso aí foi uma coisa que eu percebi que tem que tomar cuidado, né? E aí de resto, assim, eu tô. Tem algumas coisas que eu ainda não tô fazendo, mas que eu já tô vendo, né? Então, questão de transportar os pacientes e de ver o banheiro e o banho é uma coisa que eu já comecei a ver, né? E eu fiz um pouco de troca de roupa, né? Um pouco de transporte de paciente, assim, usando o lençol, né? Transferir da cadeira de rodas para cama e da cama para cadeira de rodas, usando o lençol mesmo, né? Que você bota ali embaixo da pessoa e segura ela, né? Para poder fazer o transporte ali, né? E pô, é algumas coisas que eu sinto que eu já tô adaptado no trabalho também, né? A questão de fazer chá, que é uma coisa complicada, porque, assim, tem as especificidades de cada um, né? Então, assim, é, tem gente que não toma chá, que toma outra coisa. Cada paciente, ele tem uma certa particularidade, né? No início eu achei meio complicado, assim, de memorizar e tal, mas agora eu já sinto que eu já tô me adaptando ali, né? Com, assim, já tô sabendo, assim, o que que cada um bebe e tal, e que horas que bebe. Então já tá ficando mais de boa nisso, né? E... E até a questão de, por exemplo, de dobrar as toalhas que o pessoal usa lá no trabalho é uma coisa que eu já tô pegando a manha também, de tipo assim, ver ali o quanto que tá faltando, é, assim, o quanto que o estoque tá baixo, né, e já imaginar, eu tenho que torcer mais ou menos tanto para poder compensar isso, né. Então isso aí é mais uma coisa que eu venho me adaptando também já, né. E, e eu acho que é basicamente isso, né, de coisas para assim, de atualizações em relação ao trabalho que eu tenho feito, né? Esses dias eu dei de comer também para mais uma idosa que ela era um pouco mais complicada do que os normais, né? Porque ela tem o hábito de ficar sempre botando a mão na cabeça, né? Então, assim, você tem que segurar a mão dela enquanto você vai dar de comer para ela, né? E ela come mais devagar também, que ela pega assim, só bota metade da colher na boca também, né? Então, é, é uma pessoa que se suja também com uma certa facilidade quando tá comendo, né? Mas aí é tudo aprendizado bem bacana também. Então, esse lado aí tá sendo legal também, essa experiência nova aí.